Olá, caros alunos da segunda série do segundo médio, como vão vocês? Tudo bem? Hoje, ao invés de eu estar usando minhas clássicas camisas xadrezes, agora estou usando um outro acessório xadrez para combinar. Próxima semana vou usar as duas iguais para você ver como é que eu vou ficar chique, né? Espero que você esteja em casa, se cuidando, sem sair de casa. Se você não precisar, acho que vocês aí não devem estar precisando, sempre deve ter alguém que possa sair de casa para vocês. Se for necessário, não esqueça de usar a máscara corretamente e ao chegar em casa, manda ver no álcool em gel, certo? Olha, na semana passada, na verdade, se você tá achando estranho eu já tá aqui de novo na quarta-feira, lembre-se que na segunda-feira eu substituí o professor Kiko por causa de alguns motivos aí que ele não pôde dar aula, tá? Mas essa semana, na quarta-feira, a gente vai começar a falar sobre esse assunto maravilhoso que são as pirâmides. Mesmo assim, a gente já falou sobre cilindros. Mais uma vez, por que eu troquei a ordem? Os cilindros são figuras que não afinam em cima, então eles seguem a mesma estrutura dos prismas. Agora, as pirâmides não. Antes de falar disso, vamos retomar Rapidex. Na última aula, a gente falou sobre as características e elementos dos cilindros, inclusive sobre os tipos e o cilindro equilátero. A gente ficou focado mais na questão dos cilindros de revolução, aqueles que eram obtidos girando uma figura. Você deve ter feito aquele exercício junto comigo lá do papel higiênico, lembra? Né? Calculamos a área da superfície do cilindro, que eram duas bases, mais aquele rótulo, que era 2πrh, o comprimento da borda vezes a altura, e o cálculo do volume, que continuava sendo a área da base vezes a altura. A tarefa foi aquela ali, do módulo 8, 4 a 13. A tarefa desta semana eu vou manter sobre segredo. Na verdade, não vou manter não, veja só. Nas aulas dessa semana, nessas aulas de hoje, a gente vai ver as características e os elementos das pirâmides, como é que a gente dá o nome para as pirâmides e os tipos de pirâmides que vamos ver. Eu vou te ensinar a enxergar algumas relações métricas, alguns Pitágoras escondidos, apesar de que a gente vai resolver mais exercícios sobre isso semana que vem, essa parte específica mais semana que vem. E a gente já vai aprender a calcular o volume e a área da superfície de pirâmides. Beleza? Vamos juntos? Em primeiro lugar, lembra quando a gente falava dos sólidos geométricos? As pirâmides são outro tipo de poliedros, aqueles que afinam na ponta. Lembra que eu falei que eu ia falar do cilindro porque os poliedros aqui, prismas e cilindros, não afinam na ponta. As pirâmides e os cones afinam na ponta. Então, as pirâmides a gente vai falar junto com cones. Por isso que cone já é a próxima matéria da nova apostila. Vai ficar ligadinho aí esses dois tipos de figura que começam de um jeito e afinam na ponta. Agora, como é que a gente fala matematicamente o que é uma pirâmide? Da seguinte maneira. As pirâmides são produzidas da seguinte forma, matematicamente falando. Tome um plano e sobre esse plano você marca ali um polígono qualquer. Aqui eu desenhei um pentágono, podia ter sido outra figura poligonal. Aí você pega um ponto fora desse plano. Presta atenção, fora desse plano. E aí você pega esse ponto e liga esse ponto a todos os pontos que você conseguir imaginar aqui na base. Então você pode, por exemplo, ligar esse com esse com esse ponto com esse ponto com o de trás, o ponto ali da frente, ponto com o outro ponto aqui embaixo, outro ponto aqui embaixo, outro ponto aqui embaixo, e assim vai. Quando você ligar esses pontos, né, todos os pontos aqui de baixo, que são infinitos pontos, vai ter tanto segmento de reta que você vai ter todo esse espaço aqui ocupado por esses pontos dos segmentos de retas. Nesse caso aí, você terá então uma pirâmide. Na forma mais prática, a gente pode pensar que uma pirâmide é um poliedro composto de uma figura na base, poligonal, e todas as outras faces no formato triangular. No caso aqui, acho que a gente já chegou a ver alguma coisa sobre isso quando estudamos planificações de sólidos. É essencialmente a mesma ideia. Você sempre vai ver uma figura aqui que pode ser triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e assim vai. E ao redor, triângulos que vão dar a volta nessa figura da base, certo? O nome da pirâmide, gente, eu nem vou fazer aqui, nem vou mostrar aqui um slide sobre isso, mas o nome da pirâmide é igual ao dos prismas, ele vai de acordo com a base. A base dessa é pentagonal, então a gente diz que essa é uma pirâmide
pentagonal, pirâmide de base pentagonal, se você preferir. Se a base fosse um quadrado, diríamos que a pirâmide é uma pirâmide de base quadrangular. Base de triângulo, pirâmide, base triangular e assim por diante. Muito bem. Agora, toda vez que você olhar para uma pirâmide, você tem que enxergar algumas coisas. A primeira coisa que nos chama atenção é esse ponto lá no alto. Esse ponto lá no alto é chamado vértice da pirâmide. Ô, turma, você já viu comigo que tem até aquela relação do V menos A mais F sobre 2. V menos A mais F igual a 2. Desculpa o trava-língua aqui para mim. Quis falar muito rápido. Todos os encontros de arestas são vértices. É que o vértice da pirâmide, quando alguém te falar vértice da pirâmide, a pessoa vai estar falando sobre aquele ponto que está lá afastado, lá longe, tá? Agora, o que mais que você vai ter que enxergar? Bom, o vértice é quem está afastado desse polígono do chão, que é o polígono que forma a base. As arestas dessa base, adivinha quais os nomes recebem? Arestas da base, claro. Essas outras arestas que ligam o vértice da pirâmide aos vértices da base são chamadas, calma, os triângulos são chamados de faces laterais. São todas triangulares e essa aresta que liga o vértice à aresta da base, né, ao vértice lá da base, é chamada de aresta lateral. A altura de uma pirâmide é sempre a distância do vértice até a base. Cuidado, hein, do vértice até a base. Pode ser que ela esteja dentro da pirâmide, pode ser que ela esteja fora se a pirâmide tivesse coisa de vértice mais para cá, pode ser que ela esteja sobre alguma face, assim por diante. A altura da pirâmide, então, é a distância do vértice até a base. Agora, tem dois tipos principais de pirâmides e um é um tipo bem específico. Existem pirâmides como essa que eu estava mostrando, que é uma pirâmide oblíqua, e como essa que eu já mostrei algo parecido agora há pouco, que a gente chama de pirâmide reta. A diferença delas é que na pirâmide oblíqua, quando você pega o vértice aqui em cima, a projeção ortogonal dele cai em algum lugar dentro ou fora da base, não interessa onde. Mas na pirâmide reta, o vértice vai fazer sombra do meio-dia. Lembra quando a gente falava lá, quando a gente ainda existia aulas? Lembra quando quando existiam aulas presenciais? Lembra que a gente falava sobre projeção ortogonal? A sombra do meio-dia vai cair certinho no centro da figura da base. Mas, gente, acho que o próprio nome já deixa meio claro, né? Pirâmide oblíqua é uma pirâmide torta. Pirâmide reta é aquela que está retinha, assim, a altura bate lá no centro da base. Não é tão difícil de você entender. Agora, particularmente, se uma pirâmide reta tiver como uma figura da base um polígono regular, aí ela é chamada de pirâmide regular. Pirâmide regular é toda pirâmide reta, então a sombra do vértice cai lá no meio da base certinho, de forma que a figura da base é um polígono regular. Nesse caso, tem uma pirâmide de base pentagonal. Se ela for regular, é porque o polígono dela é regular. Aí, já vou te dar uma linha sobre isso. Compensa você voltar, se você ainda tiver a apostila do ano passado, na aula de polígonos. Você tem que saber aqui. Polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados, todos os ângulos iguais. A distância do centro até a borda é sempre a mesma. Tem uma circunferência por fora, tem uma circunferência por dentro e assim por diante. Tá? Tem que lembrar bastante coisas aqui do polígono regular. A gente vai lembrando ao longo dos exercícios. Muito bem. Agora, esse nome é novo, apótemas. Turma, toda vez que você olhar para uma pirâmide como essa, você precisa de aprender a enxergar algumas coisas. Veja só. Em primeiro lugar, aqui na lateral, a gente pode vir, ó, aqui é o triângulo da lateral. Se eu pudesse girar, você veria um triângulo normalzinho aqui. Aqui é a aresta da base. Vamos marcar o ponto médio dessa aresta da base. Aqui, ó, esse triângulo eu desenho aqui separado para você ver. O ponto médio da base equivale ao ponto médio desse triângulo aqui, ó, da base desse triângulo aqui. Muito bem, na pirâmide reta, tudo fica mais simples, por isso que eu estou usando aqui uma pirâmide reta para a gente ver, tá? Não uma oblíqua, não estou usando uma pirâmide torta. Você não está vendo o fundo, mas é uma pirâmide reta aqui. Muito bem, a linha que traça, nas pirâmides retas, turma, repara que a face lateral não é um triângulo qualquer, é um triângulo isósceles. Dois lados iguais, ó, as arestas laterais são iguais. Muito bem, quando você liga o vértice da pirâmide com o ponto médio da aresta da base,
você vai ter essa linha aqui. Na face lateral, corresponderia você desenhar a altura do triângulo, não da pirâmide, a altura do triângulo. Essa linha é chamada de apótema lateral. Então, cuidado. Apótema lateral, você tem lá a pirâmide. Apótema lateral é a menor distância possível entre o vértice e a aresta da base passando em cima de uma face. Não é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide está lá, é da ponta ao chão. A aresta lateral é a distância da ponta até a aresta da base, passando pela face. Corresponde à altura do triângulo que forma aqui a lateral da pirâmide. Agora, se você abrir, ó, presta atenção que eu vou abrir agora, ó. Tira esse triângulo aqui, ó lá, você consegue ver agora lá dentro a altura, tá vendo? Tirou aqui, você vai ver mais uma coisa nova. Então, ó, de novo, a pirâmide estava assim, eu tirei essa tampa, tirei essa aqui, essa lateral, e você enxerga lá até o fundo da pirâmide. Observa que agora tem mais uma linha aqui que chama atenção, que é a linha da altura da pirâmide. Ó. Na pirâmide reta, lembrando, ela desce, a altura desce, bate exatamente no centro do polígono lá embaixo. Agora, aqui você tem o centro da base, né? E aqui você tem o ponto médio da aresta da base. Se você ligar esse lado com esse, aqui ó, até desenhei a base aqui separada, e esse ponto médio eu vou marcar do lado de cá, ó. Observe o seguinte. Aqui é o centro da base, que é esse pontinho verde que você vê aqui, como se você estivesse olhando por cima. Aqui está o ponto médio do lado, está aqui o ponto médio do lado, eu dividi ao meio. Nós podemos aqui traçar uma linha entre o centro da base e aqui, onde ele encosta no ponto médio da aresta da base. Essa linha aqui é a menor distância. Eu podia desenhar outras linhas aqui, mas essa daqui é a menor delas, que é a linha perpendicular a essa aresta aqui. Essa daqui, que corresponde a essa daqui, olha só, é a distância entre o centro da base e o ponto médio aqui da lateral, né, da aresta lateral. Essa linha aí que a gente chama de apótema da base. Se você tiver um olho bom, você já deve estar percebendo que tem uma certa figura aqui importante que a gente vai ter que aprender a enxergar. Mas, turma, vamos de novo. Apótema é a menor distância do vértice à aresta da base, apótema lateral, é esse que vem pela lateral. Cuidado para não confundir com aresta. Aresta lateral, olha ali do laser, ó. Aresta lateral, essa linha azul aqui no desenho, ó. É de ponta a ponta, de vértice para vértice. Apótema lateral é a distância do vértice, a menor distância entre o vértice e a aresta lateral aqui embaixo. Corresponde à altura do triângulo da face. A apótema lateral é importante porque a gente vai usar isso para calcular a área do triângulo que tiver aqui na lateral, a área do outro, para poder calcular a área da pirâmide toda. Agora, a aresta lá no chão, a aresta da base, é a distância do meio da base até a borda. Não é o bico, não é o vértice da base. É a barriguinha aqui, né? A menor distância entre o centro e a aresta lateral, tá? Agora, com essas apótemas, a gente vai aprender a enxergar ao longo das aulas algumas relações métricas escondidas. E aqui vai estar o segredo. Todo exercício, praticamente todo exercício de pirâmide vai acabar lidando com alguma dessas figuras que você vai ver aqui, ó. Dado uma pirâmide qualquer, a primeira linha que a gente acabou de desenhar é o seguinte. Ó, repara que eu tenho aqui ela fechadinha, eu vou deixar ela peladinha, você está vendo lá o entorno dela. Ó. Aqui é a sombra do vértice. Muito bem, a primeira linha que nós traçamos foi o apótema lateral. Presta atenção. Pega metade da base e liga essa metade até o ponto lá em cima. Essa daqui é a aresta lateral. A aresta lateral já dá para perceber que tem um ângulo de 90 graus aqui formado com a metade da aresta da base e essa linha lateral aqui, a aresta lateral. Aqui nós já temos um triângulo retângulo importante e triângulo retângulo você já sabe. Seno, cosseno, tangente, Pitágoras. Então, quando a gente fala de estruturas ocultas, escondidas, essas coisas você tem que aprender a enxergar, porque se eu te der a informação da aresta da base, da aresta lateral, você joga um Pitágoras ali, descobre esse apótema aí, por exemplo. Agora,
tem outras coisas que a gente precisa de enxergar também. Se você manter aqui a apótema lateral e desenhar a altura, ligando o centro da base com a borda aqui, o ponto médio da lateral, lembra que a gente tinha chamado isso daqui de apótema da base? Tem mais um triângulo retângulo aqui. Existe mais um triângulo retângulo com a apótema lateral, que é a altura da face lateral, a aresta da base, que é a distância do centro à borda, e a altura da pirâmide. Então aqui está mais um triângulo que você tem que enxergar. Ô turma, aqui vamos supor que aquela base for um quadrado, seja um quadrado. Se aquela base for um quadrado, aquele pedacinho amarelo que você vê ali no meio é do centro do quadrado à borda, é metade do lado. Então você joga um Pitágoras ali, um seno e cosseno, você consegue descobrir um monte de coisa. Certo? Vamos lá para mais um. Tem mais duas estruturas importantes aqui, ó. Com a altura, você também tem a opção de traçar em relação à altura, fechar aqui, ó, a aresta lateral que vai lá para trás e fechar aqui embaixo. Apareceu mais um triângulo retângulo importante, ó. Mais uma estrutura oculta. A aresta lateral, a altura e a distância do centro à ponta. Por exemplo, se essa figura aqui for um quadrado, se a base for um quadrado, essa distância roxa lá no chão equivale ao quê? Metade da diagonal. Lembra que a diagonal do quadrado é lá no raiz de 2? Esse pedacinho roxo seria metade dessa diagonal. Se você for precisar disso daí, sei lá, dá para usar um Pitágoras aí. Se eu te der as medidas da base dessa lateral e te der essa informação, manda lá um Pitágoras, descobre a altura. E aí você consegue calcular área e volume, como nós vamos ver daqui a pouco. Ainda há, com essa distância aqui, daqui de baixo, tem mais um triângulo retângulo final para nós enxergarmos aqui, que é o triângulo retângulo formado entre essa daqui, que é a distância do centro ao vértice da base, com a aresta da base, a apótema da base e esse pedacinho aqui da aresta da base. Então tem aqui mais um triângulo retângulo, como você vê. Então olha só, toda vez que você olhar para uma pirâmide dessa, você precisa de, dependendo do que o exercício de te falar, né? Dependendo das informações que ele te der, de enxergar um desses triângulos retângulos que você vê aí. Eu podia trazer agora 4 fórmulas, uma para cada um. Não vou trazer, porque eu gostaria que você aprendesse a enxergar esses triângulos lá. É claro que isso vai de figura para figura, de exercício para exercício. Nós vamos começar com exercícios mais simples, depois a gente vai evoluindo os pokémons aí dos exercícios. Ok? Ó, ok, então essas informações são importantes porque a gente vai utilizar essas para poder calcular o volume e a área da superfície dessas pirâmides. Veja só, como é que a gente faz para calcular a área da superfície de uma pirâmide? É simples, basta você pegar a área da base, dessa vez é uma base só, você vai lembrar que nos prismas e cilindros era uma base e uma tampa, era a área da base vezes 2. Agora é uma vez só, porque ela só tem base, ela não tem tampa. Você vai fazer a área da base, né? Que vai depender, obviamente, da figura que tiver ali. Se for um quadrado, se for um triângulo equilátero, se for no cone vai ser um círculo e assim por diante. Mas, claro, os triângulos que ficarem aqui ao redor, a área lateral. Para calcular a área dessa lateral, você vai ter que fazer a área de cada um desses triângulos, base vezes a altura do triângulo, que é a apótema lateral, dividido por 2. Então, esse triângulo azul escuro aqui, ó, a área do triângulo vai ser base do triângulo, a altura do triângulo, que é a apótema lateral aqui, dividido por 2. Nada de muito segredo, é só você usar o que você já sabe. Agora, o volume é diferente. Turma, para calcular o volume de uma pirâmide, você vai começar fazendo como nós fizemos com os prismas. Você vai fazer a área da base, vai subindo e assim por diante. Agora, para calcular o volume da pirâmide, você se lembra que nos prismas e nos cilindros a figura era sempre a mesma? Sempre era a mesma figura, de baixo até em cima, porque eles não afinavam na ponta? Pois bem, nos prismas e nos cilindros, nas figuras que não afinam na ponta, a gente sempre faz o volume sendo a área da base vezes a altura da pirâmide.
né? Da altura do prisma, perdão. Quando ele não afina na ponta, a gente faz a área da base vezes a altura. Nas pirâmides, como elas afinam na ponta, você não pode fazer a mesma conta, porque essas áreas vão mudando à medida que você vai subindo, né? É possível mostrar, se eu tivesse na aula agora, eu ia fazer uma experiência mexendo com água para você ver as piramidezinhas, mas não é possível mostrar que o volume de uma pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma que tiver a mesma área da base e mesma altura. Então, para calcular o volume de uma pirâmide, e não só das pirâmides, de qualquer figura que afine na ponta, como as pirâmides e os cones, o volume sempre vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Se você pesquisar na internet, pode ser que ele apresente para você a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu gosto de jogar 1/3 para evitar a divisão de frações, tá? Então, é simples, lembra alguma coisa, a única coisa é que você tem que botar esse 1/3 na frente, né? Em resumo, para a gente fazer conta com pirâmide, o que você precisa de saber enxergar? Primeiro, tem que saber enxergar aquele monte de triângulo retângulo que eu te mostrei. Depois você volta aí o vídeo, pausa, printa, sei lá o que você faz. Pega o slide lá no bit.ly/listas.podola, no nosso site, tá bom? Além de saber aquilo, você vai precisar de lembrar que para calcular a área total da superfície, você faz a área de uma base só, mais a área lateral, a área de cada um dos triângulos aqui ao redor. E para calcular o volume das pirâmides e dos cones também, você vai ver mais para frente, é só fazer 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Cuidado para não confundir com a apótema, como nós vamos ver depois. É bom lembrar também, turma, as unidades de a mudança de unidades de medida de volume. 1 m³ são 1000 litros, 1 cm³ é 1 ml e 1 litro são 1000 cm³, são 1000 ml, tá bom? A gente vai usar isso daqui também durante os exercícios. Bom, eu fico por aqui. No próximo vídeo nós vamos resolver alguns exercícios das atividades de sala. Não se esqueça de anotar aqui, turma, ó, a tarefa desta aula, que são os exercícios, se ele abrir aqui, porque ele não quer abrir. Olha lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É tudo exercício que não é difícil, é só você ver eu resolvendo os de sala que você vai conseguir, tá bom? Bons estudos, bom fim de semana, bom feriado. Calma que ainda tem mais um vídeo de resolução dos exercícios. Até o próximo vídeo. Tchau!